Boa tarde, Carlos. Continuando então a resolução do nosso exercício, nós paramos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar isso aqui. Nós paramos depois de termos calculado as três matrizes de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares, que é o caso das nossas três lâminas. Nós temos uma lâmina mais 45, uma menos 45 e outra mais 45 graus. Então, são lâminas ortotrópicas angulares. Depois de ter calculado, o próximo passo é achar a matriz de rigidez extensional no plano. A matriz A. A matriz A, para quem não lembra, olha só, é o somatório de todas as camadas de 1 até a última, no caso das nossas 6 camadas, da matriz de rigidez de cada camada, vezes a cota Z superior e a cota Z inferior de cada camada. Estes parâmetros aqui, a cota Z das camadas, nós já informamos lá no começo. Isso aqui a gente calculou, agora basta que a gente faça o somatório para então achar a matriz de rigidez extensional no plano. Então vamos lá. Voltando para cá, olha lá. Cálculo da matriz de rigidez extensional no plano, que é a matriz A. E aí cabe, nesse momento, a gente definir muito claramente qual é a unidade da matriz A que a gente tem que usar. Olha lá, Está nos nossos slides de aula, a matriz A ela é dada em Newton por metro. Tá? Então, lembrem lá, a matriz A, Newton por metro. Assim como a matriz B é em Newton, que é a matriz de acoplamento, extensão e deformação. E a matriz D, que é a matriz de rigidez, a flexão e a torção, é em Newton metro. Então, no nosso caso, a gente está lidando aqui com a matriz A, que é Newton por metro. Muito bem. Voltando aqui, então, para a equação da matriz A, então basta que a gente multiplique cada uma das matrizes de rigidez Q barra pelas suas cotas inferior e superior. Entendeu? Então, vai ficar assim. Então, é Newton, a unidade é Newton por metro. Muito bem. Olha lá. Então, a matriz A ela é igual a matriz Q barra da camada 1 vezes a cota Z da camada, a cota Z superior da camada 1, que é o ZK1, menos a cota Z inferior da camada 1, que é o ZK0. Muito bem. Foi a primeira camada. Mais a Q barra da camada 2 vezes a cota Z superior da camada 2, Z da camada 2, que vai ser o ZK2 superior, a cota superior, e a cota Z inferior da camada 2, que é o ZK1. Mais o Q barra da camada 3 vezes a cota Z superior da camada 3 menos a cota Z inferior da camada 3. Muito bem. Então, a gente tem aqui a matriz Q barra. Olha só, deixa eu ver se está tudo certinho. Q barra vezes a cota, Q barra vezes a cota, Q barra vezes a cota. Tudo certo. Rodei. A gente tem esta matriz A aqui. Cabe nesse ponto nós avaliarmos qual é a unidade que nós estamos trabalhando aqui. Nós sabemos que ela tem que ficar em Newton por metro. Se a gente olhar aqui, olha só, deixa eu desenhar aqui uma cor vermelha. As nossas matrizes de rigidez, elas estão em gigapascal. Esses caras aqui estão em gigapascal.
Mas o que é gigapascal? Gigapascal nada mais é que Newton. Não vai ficar bonito, tá? Porque não tenho tanta habilidade assim para desenhar aqui no slide. Newton por metro quadrado, que é Pascal, vezes 10 a nona. Isso é gigapascal. Certo? E eu estou multiplicando aqui pela cota Z, que a cota Z nós já colocamos em metro. Já informamos ela em metro, lá no começo. Certo? Ou seja, agora eu vou cortar esse metro com esse quadrado, o resultado vai ficar Newton por metro vezes 10 a nona. Então, para que a unidade da matriz A saia em Newton por metro, que é a unidade que eu quero que ela saia, basta que eu multiplique por 10 a nona o resultado que a gente acabou de obter. Na matriz B vai ser a mesma coisa, olha. Newton por metro quadrado vezes 10 a nona. Aqui dá Newton por metro quadrado vezes 10 a nona. Só que agora eu vou multiplicar por metro quadrado. Então, quando eu cortar este com esse, vai ficar somente Newton, mas aí eu preciso multiplicar por 10 a nona. Então, para que eu tenha como unidade Newton para a matriz B. Vamos lá para a matriz A. Então, nós já fizemos aqui. Agora, nós vamos colocar todo mundo aqui dentro de um parêntese, ó, porque vai multiplicar todo o conjunto. E vamos multiplicar por 10 elevado a nona, para converter para Newton por metro. Vou rodar aqui, pronto. E nós temos essa matriz A, devidamente calculada aí, a matriz de rigidez extensional no plano. Calculada a matriz A, a gente vai calcular a matriz B, que é a matriz de acoplamento, extensão e deformação. Cálculo da matriz de acoplamento, extensão, deformação. Qual a unidade que a gente é a matriz B, né? Qual é a unidade que a gente viu que ela tem que sair? Tem que sair em Newton. Muito bem. A matriz B, ela tem a mesma estrutura de cálculo da matriz A. A única diferença é que vai aparecer um meio aqui na frente, né? E a diferença de cota de cada camada é elevada ao quadrado, olha só. O resto é exatamente a mesma estrutura de cálculo. Tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou colocar assim, olha, B é igual. Vou copiar esse conjunto aqui. Vou levar, inclusive, o 10 a nona, que a gente vai precisar também para fazer a conversão para Newton. Vou tirar esse ponto e vírgula. Só que agora aqui vai aparecer um meio, né? 1 dividido por 2 vezes. E aqui estas cotas são ao quadrado, calculadas individualmente, tá? Cada uma delas ao quadrado. Quadrado. Este cara aqui é o quadrado. Esse cidadão aqui também é ao quadrado. A cota superior da lâmina 3 também é ao quadrado. E a cota inferior da lâmina 3 também é ao quadrado. Deixa eu ver se está tudo certo. Meio ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Opa, isso aqui ficou ao cubo, por que será? Ao quadrado, ao quadrado. Muito bem. Dito isso, rodei. E aí a gente tem a matriz B. Veja que a matriz B aqui deu zero. Por que será que ela deu zero? Lembre lá que o nosso laminado é simétrico, né? Então a matriz de acoplamento não existe, né? De qualquer forma, vocês precisam
eu quero que vocês calculem, né, para que o nosso cálculo, nossa estrutura de cálculo fique completa, para caso vocês tenham alteração, precisem alterar, que é o caso da prova final lá de vocês, o projeto final, se for preciso alterar espessura, ângulo, a estrutura de cálculo já está pronta, né? A gente não está personalizando ela para cada situação. Muito bem. Achadas as matrizes de rigidez e de acoplamento, falta a matriz de rigidez, cálculo da matriz de rigidez, a flexão e torção, que é a matriz D, e a unidade dela é Newton vezes metro, que a gente viu mais cedo. Muito bem. A matriz D, se nós olharmos lá no nosso sistema de equações que nós temos lá nos nossos slides de aula, nós vamos achar a matriz D. Tá aqui a matriz D, olha. É a mesma estrutura de cálculo, olha, o somatório da matriz de rigidez Q bar vezes a diferença de cota superior e inferior de cada camada. A diferença é que aqui, olha, eu tenho 1/3 multiplicando aqui o conjunto e as cotas estão elevadas ao cubo. Beleza? Então, vou copiar essa estrutura todinha aqui. Opa. Copiei. Lembrando que, olha só, esse cara está em Newton por metro quadrado. E esse aqui vai dar em metro cúbico. Então, vai dar Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Vai cortar o metro quadrado do denominador e vai ficar Newton vezes metro, que é a unidade que nós queremos para essa matriz. Então, basta que a gente multiplique por 10 a nona para ficar na unidade que nós queremos. Já estou deixando aqui multiplicando. Vou fazer as alterações. Ó. Aqui, por exemplo, é 1/3. E estas cotas aqui, superior e inferior, estão elevadas ao cubo. Muito bem. Muito bem. Ok. 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 Vou rodar para vocês verem aqui a matriz D. Pronto. Aí está a matriz D em Newton metro. Deixa eu só dar uma olhadinha se está tudo certo. Ok, aparentemente tudo certo. Encontradas a matriz ABBD, né, as equações constitutivas do laminado, agora eu posso, lembrem que de fato o que a gente quer é homogeneizar o módulo de elasticidade na direção X. Né? Para isso, para homogeneizar esse módulo, nós já vimos que como existem acoplamentos, já que as lâminas são ortotrópicas angulares, no plano, nesse laminado, nós vamos utilizar o método de homogeneização, não podemos usar o método da rigidez, já que o método da rigidez desconsidera todos os acoplamentos. A gente precisa então usar o método da flexibilidade. Esse método é adequado para laminados não simétricos ou não ortotrópicos. Ele considera parcialmente os efeitos do acoplamento. Então, como a gente tem acoplamento, vamos usar o método da flexibilidade. E aí vamos procurar, olha lá, o método da flexibilidade para homogeneizar a modularidade de elasticidade do laminado na direção X quando o esforço é normal. Olha só, que é esse caso aqui. Então, é essa equação que a gente precisa. Dessa equação, o que nós queremos é o elemento, vamos calcular agora, o elemento 1,1 da matriz A. A matriz A, com esse A minúsculo, é a inversa da matriz A que a gente calculou agora há pouco. Tá? Só que, vocês devem lembrar que quando a gente conversou sobre as equações constitutivas da matriz ABBD, os autores normalmente pedem que você não faça a inversão direta da matriz ABBD para achar a matriz ABCD. Então, como é que a gente faz? Nós vamos fazer primeiro a inversão parcial e depois vamos fazer a inversão direta.
E eu coloquei aí, né, a gente tem um slide só para isso. Como é que funciona? A matriz ABBD nós já temos, né? E quem é a matriz ABCD minúscula? Olha lá. Primeiro eu vou fazer a inversão parcial de cada uma das matrizes. Vão surgir então a linha, aliás, A asterisco, B asterisco, C asterisco, D asterisco. Quem é A asterisco? É a inversa de A. Quem é B asterisco? É menos a inversa de A vezes a matriz B. Quem é C asterisco? É menos a inversa parcial de B transposta. E quem é D asterisco? É a própria matriz D mais a própria matriz B vezes a B parcialmente invertida. E, por fim, a gente completa essa inversão, né? Chegando aqui a matriz A totalmente invertida, que vai ser igual a matriz A parcialmente invertida mais a matriz B parcialmente invertida vezes a inversa da matriz D parcialmente invertida vezes a transposta da matriz B parcialmente invertida. E assim sucessivamente. Então, a gente vai achar a matriz A, né, para a matriz B, a matriz C e para a matriz D. Tá? Só para facilitar a nossa vida aqui, né, eu já deixei aqui previamente separado esses cálculos para a gente não demorar muito nesse segundo vídeo, para não ficar pesado demais para vocês assistirem. Então, eu já fiz aqui, já deixei prontinho aqui essa estrutura de cálculo, tá? Então, eu nem vou calcular a matriz ABBD, olha como eu poderia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Aliás, a visualização aqui, dá um zoom, né? Eu vou fazer direto como está aqui, olha. Cálculo das matrizes parcialmente invertidas, como vocês têm aí, que nós fizemos naquele exercício lá do Marinucci. E vamos achar a matriz completamente invertida. Então, eu vou copiar essas duas seções aqui, dar um Ctrl C e vou colar aqui na nossa estrutura de cálculo. Então, as matrizes parcialmente invertidas têm A asterisco, B asterisco, C asterisco e D asterisco. E as completamente invertidas, então eu tenho o A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e o D minúsculo, né? Transposta de B. Ok. Né? Vejam que aqui eu já estou colocando as unidades. Se a matriz A, vou até colocar aqui, se a matriz A se dava, né, a unidade dela era Newton por metro, a matriz A completamente invertida fica metro por Newton. A matriz B, a unidade dela era Newton. Aí vai ficar 1 por Newton. Assim como a matriz C, 1 por Newton. E a matriz D, aí não é aqui que eu tenho que colocar essa. É lá em cima. Já estou aqui colocando nas parcialmente invertidas. E a matriz D, que era Newton metro, agora passou por 1 sobre Newton metro. Tá? Muito bem. Agora nós temos as matrizes totalmente invertidas. Só para vocês enxergarem, eu vou mostrar aqui a matriz A, que é a quem nos interessa. Olha lá quanto é que ela deu, né? Qual é o elemento que nós queremos? É o elemento A11. É esse cara aqui que nós estamos atrás. Ó. É o elemento A11 da matriz A, que vai comportar aqui todos os efeitos elásticos, né, das três lâminas. Muito bem. Já que agora nós já temos, né, as matrizes, né, ABBD e ABCD completamente invertidas, já conseguiremos agora, nesse momento, homogeneizar o módulo de ela sair na direção X, que é o primeiro passo para a gente resolver esse problema. Vamos pegar lá aquela equação, né, vamos entrar lá nos métodos de homogeneização.
Na parte do método de flexibilidade, porque, repito, nós temos que considerar, não podemos desprezar os acoplamentos, né? E as nossas lâminas são ortotrópicas angulares, já que você tem lâminas alinhadas a mais 45, menos 45 e mais 45 graus em relação à direção 1, aliás, à direção X. Por isso, você precisa de um método que possa lhe dar, né, condições de considerar esses acoplamentos. E essa equação aqui, né, essa não, né, porque está dentro da... Essa aqui é para flexão, ó. Tá o Fzinho dizendo que é para esforço de flexão. É essa aqui. Que o módulo de elasticidade na direção X por esforço normal é igual a 1 sobre o H, que é a espessura da lâmina. Aliás, a espessura do laminado, nesse caso aqui, 3 milímetros, já que cada lâmina tem 1 milímetro de espessura, e o elemento A11 da inversa da matriz de rigidez extensional no plano, que nós já calculamos. Muito bem, né? Agora nós podemos calcular o módulo, né? Cálculo do módulo de elasticidade homogeneizado do laminado na direção X. Então, olha lá, se eu olhar para cá, nós precisamos saber em que unidade vai sair este módulo. Tá, vamos calcular primeiro, né? E aí a gente estabelece, né, qual a unidade que vai sair esse módulo primeiro. Então vamos lá, né? O H, nós chegamos a declarar H, eu acho que a gente não declarou H. O H é a espessura do laminado, tá? O H maiúsculo. Nós só declaramos a espessura de cada lâmina, né? Eu vou declarar bem aqui em cima, olha, o H maiúsculo, que vai ser igual, obviamente, se a gente tem 3 lâminas de 1 milímetro, vai ser igual a 3 milímetros. Eu vou até colocar aqui espessura do laminado, da parede, né? Da parede do laminado, tá? Vou colocar aqui que a gente está trabalhando em milímetros. Muito bem. Declarei. Vem aqui embaixo, na direção X. Né? Não vou colocar unidade ainda para a gente poder estudar que unidade vai sair. Aí olha lá, né? Vou calcular aqui módulo de elasticidade do laminado na direção X por esforço normal é igual a 1 dividido por H, que é a espessura do laminado que a gente acabou de definir lá, vezes a matriz A, né? Mas qual o elemento da matriz A? O elemento 1, linha 1, coluna 1. Tá? Fechei parênteses. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui e rodar. Pronto. Está dando aí, olha só, 2,4836 vezes 10 à sétima. Mas que unidade é que está saindo aí, pessoal? Vamos ver que unidade é que está saindo aí. Esse cara aqui, olha só. A espessura do laminado a gente está colocando em milímetro. E estamos multiplicando pelo elemento A11. Qual é a unidade da matriz A? É metros por Newton, certo? Ó, metro
dividido por Newton. Opa. Muito bem. Tá? Perceba que se a gente converter esse cara aqui para metro, vai ficar metro quadrado sobre Newton. Como está no denominador, quando inverter, né, vai ficar, né, quando eu jogar esse Newton que está aqui embaixo do denominador, passar para o numerador, né, ele vai passar aqui para cima do numerador, vai ficar Newton por metro quadrado. Que Newton por metro quadrado é exatamente Pascal. Né? Vamos fazer primeiro essa conversão. Então, vamos converter esta unidade da espessura que está em milímetro para metro. Né? Então, vou colocar aqui, olha, esse H, eu vou dividir ele por 1000, né? Para que a gente tenha o valor em metro. Rodei. Muito bem. Agora a gente tem 2,4836 vezes 10 a décima newtons por metro quadrado. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer uma conversão para que a gente não tenha que converter novamente lá na frente. Né? E vamos trabalhar com gigapascal. Desculpa, com megapascal. Normalmente a gente trabalha com giga, tá, pessoal? Mas eu vou converter logo para mega, porque daqui a pouco vai ter que fazer outra conversão e eu quero já deixar na unidade que a gente vai precisar. Como a gente tem Newton por metro quadrado, basta que eu divida por 10 a sexta. E aí eu vou ter esse módulo já calculado em megapascal. Então, deu 24.836 megapascal, ou 2,4836 vezes 10 a quarta MPa. Beleza? Deixa eu ver aqui quanto é que deu. Muito bem, no livro dá 24.840. Né? Bem próximo do que a gente está achando aqui. Tem uma pequena diferença aqui. Deve ser métodos aí matemáticos que foram usados no produto matricial, que deu essa pequena diferença. Então, no livro está dando 24.840, no nosso aqui está dando 24.836. Muito bem. Né? Então, nós já temos o módulo de elasticidade homogeneizado do laminado, né, solicitado por esforço normal. Ok, mas não é isso que o enunciado pede. O enunciado pede para que a gente ache o alongamento, o ΔL, né? Quanto essa viga vai sofrer de alongamento nessa direção X, por efeito daqueles 100 kN de carga que está sendo aplicado, né, naquele laminado tubular retangular de 3 camadas. E também pede as tensões em cada camada. Para que a gente ache o... Vamos procurar aqui uma relação matricial para a gente... Aliás, uma equação para calcular esse alongamento. Né? Cálculo do alongamento da viga na direção X. Vamos dar esta unidade direta em milímetros. Tá? Muito bem. Vamos procurar aqui uma equação que nos permita calcular este alongamento. Olha só, a gente tem essa aqui, né? Análise de viga de seção não plana. Vejam que aqui, olha só, eu disse para vocês que a gente não poderia usar essa equação aqui e nem essa, né? Assim como não pode usar essa aqui dessa seção. Por quê? Porque aqui nós não estamos considerando os acoplamentos. Beleza? Então, mas aqui nós vamos calcular esse alongamento usando esta equaçãozinha bem aqui, ó. Porque aqui, quando nós alimentarmos esse elemento aqui
que é o módulo homogeneizado, nós já estamos incluindo os efeitos do acoplamento. Então, a gente vai adaptar essa equação para usá-la para calcular esse alongamento. Então, ΔL vai ser, eu jogo esse L0 para cá, né? Vamos colocar lá, vou colocar assim, né? Delta L é igual ao NV que a gente já informou, NV, vezes o L0, que é o comprimento inicial da viga, né? O enunciado diz que a viga tem um comprimento inicial de 1 metro, se não me engano. Está aqui, ó, 1 metro. Deixa eu ver se nós declaramos esse comprimento inicial, que é o L0. Não sei se nós declaramos aqui em cima. Mas precisamos declarar, se não tiver declarado. Olha, não declaramos. Então, vamos declarar aqui, ó. L0 igual, aí tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Porque eu estou digitando L0, então quando a gente digitar lá embaixo, tem que ser do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui um subscrito para ficar mais fácil não pensar que é o número 10, né? L0 é igual a 1 metro, vamos colocar em milímetro, tá? 1000 milímetros, tá? Vou colocar aqui, comprimento inicial da viga. Muito bem. Agora eu vou usar aqui. Então, dá o esforço verdadeiro de 100 kN, que já está em Newton lá, vezes o L0, que a gente acabou de declarar. Opa. Dividido a parênteses, vamos ver o denominador aqui. O módulo de elasticidade homogeneizado na direção x para o esforço normal, que a gente já calculou. Esse cara que está aqui em cima. Vezes quem? Né? Vezes a área verdadeira, né, da seção transversal que a gente calculou lá em cima. Também já calculamos. Deixa eu ver se foi a AV mesmo que nós usamos lá para calcular essa área verdadeira. Só um momentinho, para a gente ter certeza que está como AV lá. Nós calculamos ela aqui. Cadê, meu Deus? Cota, tá aqui. AV. Foi AV mesmo. Ok. AV, ela está calculada, se eu não me engano, em milímetros quadrados. Está em milímetros quadrados. Muito bem. Então, fica o esforço verdadeiro vezes o comprimento inicial da viga, dividido pelo módulo homogeneizado vezes a área da seção transversal da viga, que é o que está aqui. Vou rodar e a gente tem esse ΔL aí. Primeiro, nós temos que ver se essa unidade bate. Então, vamos fazer a análise dimensional aqui. NV está em Newton. NV está em Newton. O L0 está em milímetro. Muito bem. Vamos ver o denominador. O módulo, a gente já deixou em megapascal. Muito bem. E a área verdadeira está em milímetro quadrado. Muito bem. Então, olha só. Se a gente prestar atenção, isso aqui, ó, Newton por milímetro quadrado, nada mais é do que megapascal. Por quê? Olha só. Newton por milímetro quadrado, né? Se eu quiser
converter isso para Pascal, eu tenho que transformar esse milímetro quadrado em metro quadrado. Então, metro quadrado. De milímetro quadrado para metro quadrado, olha só, de milímetro para metro são 3 casas. Seria 10 a menos 3. Mas como está ao quadrado, são 6 casas. Né? Isso aqui é vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6, quando ele está no denominador, se ele passar para o numerador, ele passa positivo. Então, fica Newton por metro quadrado vezes 10 a sexta. E isso aqui é a própria definição de megapascal, que mega é sempre 10 a sexta. E pascal é Newton por metro quadrado. Ou seja, isso aqui é megapascal, esse cara corta com esse, que vai cortar com esse, ó, porque eu tenho megapascal no numerador e megapascal no denominador. O que sobra? Sobra somente o milímetro. Isso quer dizer que este número que nós encontramos aqui, 12.427, já está em milímetros, já é o alongamento em milímetros. Deixa eu comparar com o livro aqui. Deu um pouquinho mais alto do que deu no livro, deixa eu ver por quê. A área verdadeira dele está um pouco maior. No dele deu 11.2. Vamos manter aqui o nosso valor. Entender o nosso valor como 12.427 milímetros. Beleza? Muito bem. Encontramos então o alongamento. Falta que a gente encontre somente as tensões na lâmina. Para a gente achar as tensões na lâmina, e aí, que tipo de equação a gente pode usar? Olha só, eu já disse que a gente não pode usar essa daqui. Porque aqui ela ignora os acoplamentos. Então, que tipo de tensão a gente pode usar? O autor pede que a gente use este equacionamento bem aqui, que vem lá da TCL. Já que nós estamos adaptando essa equação aí, esse conjunto de equação para esta viga. Então, aqui a gente vai ter as tensões globais, olha, que estão atuando na lâmina. Olha. Tensão global na direção X, normal na direção X, normal na direção Y e a cisalhante do plano XY de cada camada é igual a 1 sobre B. Quem é B? B é a largura da viga. A largura da viga, a gente vai já conversar sobre isso lá, daqui a pouquinho. Vai ser o fator FK1 vezes o esforço verdadeiro, mais a cota Z do ponto onde eu quero calcular essa tensão, pode ser em qualquer ponto da espessura da lâmina. Pode ser o ponto superior da lâmina, a parte inferior ou a parte média, o ponto médio de cada lâmina, vezes esse fator F4K, que é o fator F4 da camada que eu quero calcular, vezes o momento verdadeiro. Isso, tanto para as tensões normais na direção Y e também para o cisalhamento no plano XY. Mas lembrem que eu não tenho, no nosso caso aqui, a gente não tem momento verdadeiro. Então, não existe todo esse termo aqui. Esse aqui não existe. O que sobra? Então, as tensões na camada K vai ser 1 sobre B, que é a largura do laminado, vezes o fator FK1, vezes o esforço verdadeiro, o FK2 vezes o esforço verdadeiro e o FK3. Melhor, o F1K, o F2K e o F3K, vezes os respectivos esforços verdadeiros. Tá? Isso aqui a gente tem, isso nós temos, isso é o que a gente quer calcular, falta que a gente calcule esses caras aqui, esses fatores. Como é que eu calculo esses fatores? Também está aí, você já tem como calcular esses fatores, eu já passei para vocês. Olha quem é F1K. É o somatório do elemento Q11 da camada K vezes
o Q, um Q barra 1, né, a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas, a gente já tem da camada, vezes o elemento A11, que a gente acabou de calcular agora há pouco, depois o elemento Q barra Q12 da camada K, né, o elemento Q12 da matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas angulares, vezes o elemento A12 da inversa da matriz de rigidez, extensão, deformação. E o elemento Q16 vezes o elemento A16. Certo? Então, isso aqui é o elemento F1K. Vamos calcular, então, inicialmente, né? Vou colocar assim, cálculo dos fatores. Eu não sei como é o nome dessa propriedade, vou colocar fatores F, né? De cada camada. Não vou colocar ainda a unidade para a gente estudar ela primeiro. Vamos calcular. Então, o elemento F1 da camada 1 vai ficar assim, olha só. Elemento Q barra Q, elemento 1 dentro da matriz Q barra da camada 1. Então, vai ficar assim, Q barra camada 1. Mas qual é o elemento? 1, não é a matriz inteira, é só o elemento 1. Linha 1, coluna 1. Vezes o elemento da matriz totalmente invertida, matriz de rigidez tensional no plano, A, mas não é também a matriz inteira, é só o elemento 1. Muito bem. Aí vem o elemento Q barra 12 da camada, mais, né? Mais Q barra da camada 1, elemento 1, linha 1, coluna 2, vezes quem? O elemento 2 da matriz, da inversa da matriz de rigidez tensional no plano. Então, matriz A, 1, 2, tá? Mais o elemento Q barra da camada 1. Qual é o elemento? Elemento linha 1, coluna 6, vezes o elemento A da matriz A, 1, 6. Muito bem. Vamos ver se está tudo certinho. É o Q barra da camada 1, elemento 1, vezes o A11. Muito bem. Q barra da camada 1, elemento 12, vezes A12. E o Q barra da camada 1, elemento 16, vezes A16. Isso é o F1K1. Vou rodar aqui só para a gente ver quanto vai dar. Opa, deu um errinho aqui. Onde foi que deu este erro? E aqui eu tenho que lembrar que, apesar de ser o elemento 1,6, mas a matriz é 3×3, né? Então aqui é um 3, aqui também. Estou pedindo como se fosse uma matriz 6×6, e não é o caso, né? Muito bem, rodei aqui. Achamos esse F1K1 aí. Vamos estudar então qual é a unidade que está saindo aí desses elementos. Ó. Muito bem, oxe, aqui está meio complicado da gente fazer aqui. Vou fazer aqui embaixo. Ó, o Q barra, a matriz Q barra, ela está toda em gigapascal. Então, vou colocar aqui, ó, Newton
por metro quadrado vezes 10 a nona. Muito bem. Isso é giga. Vezes... Quem é a matriz A11? Qual é a unidade dela? Aliás, a matriz A. É metros por Newton. Que a gente viu lá, né? A matriz A é toda em metros por Newton. Ó. Metros por Newton. Muito bem. Então, isso vai se repetir aqui. Então, é a mesma unidade. Este Newton, eu corto com esse Newton. E esse metro, eu corto com esse quadrado aqui. Então, a unidade que vai sair aqui, ó, é 1 por metro vezes 10 a nona. É isso que vai sair aqui, né? Então, deixa eu colocar bem aqui. Unidade 1 por metro vezes 10 elevado a nona. Muito bem, né? Calculei aqui o elemento F1, K1. Mas eu preciso, para calcular as tensões, olha lá, não é só o F1, né? Eu preciso do F1, eu preciso do F2 e eu preciso do F3. Quem é o F2? Vou pegar aqui o F2. É parecido só, né? Só que aqui é o Q12, A11, Q22, A12 e Q26, A16. Né? Então, a estrutura de cálculo é a mesma. Vou colocar assim, olha. Vou copiar aqui. Deixa um espaço aqui entre eles. Agora eu quero o elemento F2 da camada 1. Tá? Então, é o elemento Q barra da camada 1 é 1, 2. Né? Linha 1, coluna 2. Muito bem. Vezes A1, ok. Aqui é o Q barra 2, 2. Vezes A1, 2. Tá? Ok. E aqui é o Q2, 6. Nesse caso aqui é o Q2, 3. Tá? Lembrando que 2, 6 é porque a gente considera lá a matriz, né? Ela está no estado plano de tensão. É 1, 1, 1, 2, 1, 6. Né? Mas, na verdade, quando a gente pega esse elemento, é uma matriz 3 por 3. Então, eu tenho que fazer, pegar a posição correta lá dentro da matriz. Né? Q2, 3. Fiz A1, 1, 3. Ok, então isso aqui vai ser o F2K1. Ok. E vamos calcular o F3K1. O F3, vamos procurar aqui o F3. Onde é que ele está aqui? Está aqui, olha. Também é a mesma estrutura de cálculo. A diferença só é que nós temos aqui o elemento Q16, depois o Q26 e depois o Q66. Né? Que na verdade para nós vai ser o Q13, o Q23 e o Q33. Vamos lá, começando pelo Q16. Então aqui vai ser Q13
vezes o elemento A11 da matriz A. Aqui o Q26 Q23 vezes o elemento A12. E aqui o Q66, que para nós é o Q33, vezes o elemento A16 ou A13. Ok. Rodei. Pronto. Eu tenho aí o fator F3K1. Beleza? Muito bem. Como eu já tenho esses elementos todos aí, basta agora que eu repita para eles todos quais são os... eu vou repetir para todas as camadas, né? Eu fiz para a camada 1, agora eu tenho que fazer tudo de novo para a camada 2 e tudo de novo para a camada 3. Tá? Como cada camada tem o seu Q-barra, esses elementos vão se diferenciar lá. Muito bem. Vou tirar esse espaço daqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Nós calculamos os 3 F's para a camada K1. Então, Ctrl C aqui. Vamos calcular os 3 F's para a camada K2. Vou trocar logo aqui, olha. Camada 2. Camada 2. Camada 2. Aqui vai ser o Q-barra da camada 2. Aqui também da camada 2. E aqui também da camada 2. Aqui vai ser o Q-barra da camada 2. Aqui o Q-barra da camada 2. E o Q-barra da camada 2. A camada A é igual para todos eles, não é isso? E aqui também o Q-barra da camada 2. Q-barra da camada 2. Q-barra da camada 2. Muito bem. Vou rodar só para a gente enxergar aqui quanto é que vai dar esses 3 fatores da camada 2, olha só. Achamos os fatores da camada 2. E basta agora que a gente faça para a camada 3. Então, Ctrl V aqui de novo. F1 da camada 3. F2 da camada 3. E o F3 da camada 3. Ele vai fazer referência ao Q-barra da camada 3. Q-barra da camada 3. Q-barra da camada 3. Aqui também o Q-barra da camada 3. Aqui também o Q-barra da camada 3. Como aqui. E aqui. Camada 3. Camada 3. Camada 3. Muito bem. Deixa eu ver se está todo mundo ok. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Muito bem. Vou tirar aqui esse ponto e vírgula para a gente enxergar estes elementos para a camada 3. Pronto, achamos já os fatores F. Muito bem. Achados os fatores, que eles estão 1 por metro vezes 10 a nona, nós podemos então agora calcular as tensões. Olha só. Então, para a camada 1, as tensões para a camada 1 vai ser igual, olha só. Tensão global normal na direção x, normal na direção y. Esses elementos do plano x y da camada 1 é 1 sobre b, b é a largura, os fatores que a gente já calculou e o esforço verdadeiro. Tá? Vamos ver então como é que fica, como é que vai dar essa unidade aqui. Olha só, para a gente ver qual tensão vai dar. Antes a gente vai discutir esse parâmetro B aqui. Se a gente for olhar lá
nos slides. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembre que nós estamos lidando aqui com seções de viga plana. Quem é o B, então? O B é a largura da viga. Tá? Mas aqui tem uma questão, né? Lembrem que a gente está calculando uma viga que ela tem um perfil tubular retangular, tá? Calculando como se fosse uma viga plana, ou seja, este B aqui seria, considerando aqui a nossa viga, olha só, a soma destes quatro lados, ó, este mais este mais este mais este. Isso tudo seria o B, né? Que é esse B que a gente usa para considerar o esforço verdadeiro e não o esforço por unidade de comprimento, que é comum ser usado lá na TCL. Então, caros, para que a gente conclua, então, finalmente, né, calculando as tensões, nós chegamos, né, nessa questão do B, da largura do laminado. Aqui eu vou cortar, a gente não tem momento atuando, não é isso? Ficamos restritos a esse componente aqui do esforço verdadeiro. E B é a largura do laminado, né? Então, quanto é que vai valer B? Nós estamos considerando uma viga que ela não é plana, né? Porque a viga plana ela seria uma placa degenerada, né? Neste caso aqui, que a gente tem uma seção tubular retangular, para que a gente encontre a largura B, nós vamos então somar o perímetro externo dessa viga. Então, quanto que seria B? Seria 40 mais 20, 60, mais 40, 100, mais 20, 120. Então, vamos considerar que a largura B do laminado que a gente vai usar para calcular a tensão vai ser 120 milímetros de perímetro externo. Tá? Como as lâminas, a parede do laminado é considerada estreita, né, delgada, a gente vai então considerar este mesmo perímetro para todas as lâminas. Caso essa espessura fosse considerável, aí você teria que calcular, né, o perímetro médio de cada camada para dar entrada lá, né, nos parâmetros do cálculo da tensão. Tá? Então, sendo B igual a 120, como é que a gente calcula a tensão? Então, isso aqui é uma matriz 3 por 1. 1 sobre B, os fatores que a gente já tem e o esforço verdadeiro. Vamos calcular lá. Então, já deixamos prontos. Está aqui. Então, olha lá. Vou declarar assim, ó. Tensão globais da camada K1 é igual, né, 1 sobre 120, que é a largura, vezes. Aí aqui, olha só, eu tenho que declarar esta matriz 3 por 1 aqui, ó. Então, já que eu vou declarar a matriz, tem que abrir colchete, né? Colchete. Vai ficar fator F1 K1, tá? Vezes o esforço verdadeiro que a gente já declarou. Segunda linha vai ficar o fator F2 K1 vezes o esforço normal verdadeiro. Ponto e vírgula, vamos para a terceira linha. Vai ser o fator F3 K1 vezes o esforço normal verdadeiro. Fechei o colchete, vamos ver se está tudo certinho. Tá? Então, o resultado tem que dar uma matriz 3 por 1, já que eu estou multiplicando uma escalar por uma matriz 3 por 1. O resultado tem que dar, o produto tem que dar uma matriz 3 por 1. Rodei e a gente tem, deixa eu tirar aqui esse cara aqui, e a gente tem estas tensões globais aqui, tá? Agora vamos avaliar que unidade que a gente está obtendo aqui. Olha só.
O fator F1, qual foi a unidade que nós deixamos lá? 1 sobre metro sobre 10 a nona. Então, aqui a gente tem a B. Então, aqui vai ser 1 sobre B. Que unidade está B? Está em milímetro. Muito bem. Essa é a primeira parte aqui. Vezes o fator F1. O fator F1 está 1 sobre metro vezes 10 a nona. 10 a nona. Muito bem. E o esforço normal verdadeiro, que está lá em Newton. Newton. Muito bem. Olha só. Se eu converter esse B aqui para metro, ou seja, se eu dividir por 1000, vai ficar Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Vezes 10 a nona, a resposta daria em gigapascal. Mas vamos calcular em mega, ou seja, eu só vou pegar 3 casas desse 10 a nona. Então, vou só multiplicar por 1000, o resultado multiplicar por 1000. E esse cara aqui eu vou dividir primeiro por 1000, para converter isso de Newton para metro. Tá? Então, vamos converter primeiro aqui. Ó. Vou colocar no denominador aqui, ó, esse 120 dividido por 1000. Pronto, já converti, né, o B para metro. E como vai ficar em giga e eu quero em mega, eu vou multiplicar todo o conjunto por 1000. Rodei e tenho estas seguintes tensões globais na camada 1. 255 megapascal de tensão global na direção X, menos 22,702 por uma compressão, né, como tensão global na direção Y, tensão normal global na direção Y, e o cisalhamento, né, a tensão de cisalhamento no plano XY dando 78,327. Comparando com a resposta do livro, no livro deu a tensão normal na direção X 255, na direção Y menos 22,7 e o cisalhamento deu 78,3. Então bateu perfeitamente essas tensões. Calculamos as tensões globais na direção, na camada 1. Falta que a gente calcule nas demais camadas. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, Ctrl V. Vou colocar agora na camada 2. Isso aqui vai ficar tudo igual. Aqui vai ser a camada 2. Aqui vai ser a camada 2. E aqui vai ser a camada 2. Vou colocar logo aqui da camada 3. Camada 3. Aqui vai ser a camada 3. Aqui vai ser a camada 3. E aqui vai ser a camada 3. Vamos ver os resultados das tensões globais na camada 3. Ó, na camada 3 nós temos 323,18 megapascal de tensão global na direção X, 45,404 de tensão global na direção Y, então ambas são tração, né? E o cisalhamento tem menos 156,655. Muito bem, né? Muito próximo do que deu no livro. No livro deu 323,3 na direção X, 45,4 na direção Y e menos 156,7, né, no cisalhamento. Então, muito próximo dos valores que encontrados no livro do professor Mendonça. Paulo de Tarso Mendonça. Na direção 3,
na direção 3, então a gente tem os mesmos valores que a gente tinha encontrado na direção 1, na camada 1. Né? Então 255 de tensão global na direção X, menos 22,7 de tensão normal na direção Y, e o cisalhamento de 78,3 megapascal. Então é isso, pessoal. Calculamos aí as tensões em cada lâmina, calculamos a deformação, o alongamento do laminado, né? Fizemos a homogeneização do módulo usando toda a TCL. Né? Vejo que é bem mais trabalhoso, né, do que nós fizemos no primeiro exercício. Contudo, aqui nós podemos considerar os efeitos do acoplamento que vai ocorrer no plano, haja vista que as lâminas são ortotrópicas angulares, né? Coisa que não conseguiríamos fazer usando aquela formulação mais básica que nós usamos no exercício número 1, em que as lâminas eram ortotrópicas. Beleza? É isso então, né? Obrigado e até a próxima.